Gente, boa tarde. Queria começar agradecendo que vocês estão aqui. Eu sou o Meia, eu sou o artista que está aqui expondo no Espaço Escada. Queria agradecer o espaço, a equipe. Foi muito legal vir para cá, para Ribeirão. E é muito bom ver pessoas que eu conheci aqui da primeira vez que eu vim abrir a exposição e estão de volta aqui. Eu acho que venho numa toada de exposições individuais desde o ano retrasado. Eu acho que uma exposição individual, ela é algo que demanda um trabalho de pensamento e de criação que é um tanto desgastante. Eu acho que as pessoas normalmente esperam um pouco mais para ter um acúmulo de trabalho dentro de uma pesquisa que está sendo feita mais tempo do que um ano de espaço, né? Às vezes não dava nem um ano. A última foi em agosto e essa daqui começou em abril, foi isso? Ou março? Março. Então, eu vejo um pouco essas 3 exposições como uma parte de um processo que foi dando respostas no meio dele. Assim, eu não vejo exatamente elas como trabalhos fechados, né? Mas eu vejo essa exposição especificamente um pouco como uma conclusão desse processo desde o momento em que eu entro na Galeria Vermelho e que eu começo a mostrar esses trabalhos nesses espaços de galeria. Então, eu estou muito contente de estar... Ciclos, exatamente, que eu acho que tem muito a ver com o próprio trabalho. Eu vou falar um pouco disso. Eu estou muito feliz de estar aqui finalizando esse ciclo com essa exposição. Ela é uma exposição que retoma um texto que eu usei muito na minha pesquisa de um poeta americano que se chama T.S. Eliot. Ele tem um poema que se chama Wasteland, em que é um poema de 5 partes, e cada uma dessas partes ele dá um título diferente. E é um poema que, se eu não me engano, é da década de 10, agora não vou saber o ano exato, mas é ali próximo das guerras e tal. E é um poema no qual ele vai utilizando recursos formais que aproximam, por exemplo, uma linguagem muito coloquial de uma linguagem muito rebuscada. Então, o inglês arcaico com o linguajar das ruas, por exemplo. E como eu estou há muitos anos com esse poema na minha cabeça, do Eliot, eu fui entendendo coisas sobre ele conforme eu fui me afastando e me aproximando dele. Às vezes o texto ficava muito, muito presente, eu queria responder meio ilustrativamente aquilo que ele estava falando. Quanto mais eu me afastava do poema, mais eu entendia sobre ele. E essa característica dessa junção formal, aí, dessa escrita, né, que junta Shakespeare com propaganda, por exemplo, tem um pouco a ver com o que eu tento fazer nos meus trabalhos. Então, acho que, antes de qualquer coisa, é importante falar, e talvez não seja a coisa mais importante, mas eu gosto de pensar isso porque é uma coisa que sempre me acompanhou. Eu chamo esses trabalhos de pintura. E quando a gente fala em pintura, a gente está falando de um contexto, de uma produção histórica que foi se modificando ao longo da história de diversos jeitos e que é a primeira coisa que a gente se tem registro, né, da nossa expressão artísticas, vamos dizer assim, né, lá nas cavernas. Então é a primeira vez que o sujeito se representa, se separa, né, de si para fazer uma coisa que ia levar ele a fazer outra. No caso, era uma caçada, ou ter um filho, ou, enfim, rituais, né? Então, a pintura nasce nesse contexto lá, depois que a gente vai descobrir, há 30 mil anos atrás, sei lá quantos mil anos atrás, nesse contexto de um pouco encantar a vida, né? Essa vida separada que é a da representação. E aí, desde então, ela passa por um milhão de transformações e ela adquire um status dentro da história da arte de, né, coisa principal. Coisa mais potente, a coisa que eterniza. E eu sempre tive um embate um pouco com esse pedaço aí dessa definição histórica da pintura, né? Inclusive, quando a gente pensa nos gêneros, o tamanho da pintura vai influenciar no que você faz, né? Uma pintura mitológica, por exemplo, como é a primeira missa do Brasil, uma pintura que foi feita no século XIX que representa uma cena da invasão do Brasil pelos portugueses, né? Então, como ela também constitui fundamentalmente a mística social, né? Tipo, quem vão ser os heróis, como essa história vai ser contada. Então, a pintura ela tem uma carga muito grande, já, por si só.
E sempre me interessou porque eu sempre fui muito fã de ver pintura. Tem umas histórias que aparecem dentro da pintura que eu acho muito curiosas, porque a gente acha que às vezes pintura é aquilo que você vai ver dentro do museu, né? Ou da galeria. Mas aí me deparei com um texto do... Putz, eu não vou lembrar o nome dele. Enfim, alguma hora do T.J. Clarke, ele chama. A Pintura do Ano 2, chama o texto. No qual ele conta a história sobre a pintura do Mahat, morto, do Davi, que é aquela pintura que ele está na banheira. Aquela pintura foi feita em poucos dias, no contexto da Revolução, para ser levada numa manifestação que era um cortejo que ia seguir com tambores e com outras obras de arte, que ia seguir até o mausoléu do Jacques-Louis David. Então, ela é uma pintura feita para um contexto político de revolução, para estar na rua, né? Ela não é uma pintura... Quando a gente vai lá e vê ela no museu, ela está lá pregada na parede, só que em algum momento ela já esteve na rua, né? Essa era a função social dessa pintura. Então, enfim, estou falando tudo isso para tentar entender um pouco por que eu chamo esses trabalhos de pintura. Eu acho que eles estão discutindo quais são os limites dessa característica de eternização da pintura. Então, todos os trabalhos são feitos com materiais encontrados na rua, né? Isso por si só já é uma questão, porque eu preciso cuidar para que esses materiais estejam limpos de bichos, né? Quando eles vão para o ateliê, às vezes eles vêm com um agulho que eu descobri, que eu não sabia, que eu não conhecia esse bicho, que é uma traça de madeira. Eu sempre achei que os meus trabalhos fossem comidos por cupim, mas na verdade é por traça de madeira. Que é um bicho que parece uma tesourinha, assim, não sei se vocês já viram. Tem um rabinho, assim, dividido em dois e duas anteninhas. Parece um pouco um tatu. Então, esse bicho come madeira, assim, e madeira ruim ele come, que é as madeiras que eu uso para fazer meu trabalho. Madeira ruim eu falo porque são as madeiras que eu encontro na rua, mas vira e mexe você pode encontrar uma madeira de alto nível também nessas caçambas. Então já tem um dado nessa pintura que é o dado da precariedade, né? Que eu não vou ser a primeira pessoa nem a última a falar sobre isso, acho que na arte está cheio de gente, a gente tem arte pobre para pensar um pouco também essa questão. Mas esse tipo de aproximação com o campo da pintura me interessa, que é um campo da precariedade, na verdade, que é um campo do que não dura, né? Ao mesmo tempo, e aí retomando um pouco o poema do Eliot, que faz essa junção entre a linguagem mais rebuscada e uma linguagem mais coloquial, por exemplo, eu também trabalho com materiais que são muito antigos na história da arte, tipo a cera de abelha, né? Eu junto essas duas coisas, esses dois universos que supostamente estariam muito separados, né? Que estariam um no reino da pintura mais tradicional, que responde aos problemas da representação e aos problemas do mantenimento das figuras representadas, né, dessa cristalização do tempo, etc. E um outro material que seria um material que já foi jogado fora, que virou lixo, que talvez seja transformado em outra coisa. Eu acho que nelas eu tento fazer tipo um acerto de contas quando junto esses materiais, né? Tem uma tentativa de fazer com que a potência dos dois se regule. E eu acho que isso se dá um pouco através das composições. As composições, elas têm um pouco a ver também com o lugar em que esses materiais são encontrados. Então, eu acho que elas tentam responder também a essas dinâmicas de destruição e reconstrução das cidades, né? Elas respondem um pouco a esse contexto de cidade que elas estão inseridas, ao mesmo tempo que o que elas apresentam são paisagens que para mim remetem a lugares muito clássicos, assim, lugares um pouco idílicos. Então, a cachoeira, a estrada, né, o céu, o lago. E aí esses elementos vão me ajudando a dar conta dessa paisagem da cidade, que não é a paisagem que está aqui representada, mas é a paisagem que me deu a possibilidade de construir essas novas paisagens que não estão na cidade, que estão num lugar, ou para mim, pré-humano ou pós-humano.
Então, nenhuma pintura tem o dado da humanidade, né? Sempre tem uma coisa que está, ou que já foi e que já foi superada, e agora a natureza está se empenhando em se restabelecer como a única força, né? Ou ela acontecia antes dessa existência humana. Eu acho que o poema do Eliot tem uma coisa que também me chama muito a atenção e que eu acho que eu vejo nos trabalhos, que tem a ver com o modo como aquela terra que ele está descrevendo, que é uma terra assolada por uma guerra, nada há de brotar nessa terra. Então é uma terra estéril, né? Sem futuro, sem condição de vida mesmo, sem nenhuma condição de florescer, né? Acho que a imagem que ele traz é a imagem do brotar mesmo da terra. E aí tem um determinado momento ali na primeira parte em que os fantasmas de 2 soldados que estão na guerra se encontram numa ponte e um pergunta para o outro: e aquele morto em seu jardim já começou a brotar? Então, que é um pouco a ideia de que se alguma coisa brota, é do morto, né? Não tem a ver com a vida, não tem a ver com a fertilidade, etc. Tem a ver com o morto. E essa ideia do morto sempre me acompanhou desde o momento que esse poema apareceu para mim, porque pensar sobre a morte e pensar sobre pintura são 2 coisas que me interessam, que eu gosto de fazer. E eu acho que elas têm relação, essas 2 coisas, né? Então, apesar de eu não estar falando exatamente da morte aqui, ela tem alguns traços que permanecem, né? Que tem a ver com essa impermanência da pintura, com a precariedade da pintura, com o fato do bicho comer essa madeira e eu ter que trabalhar para que ela sobreviva a isso, né? Mas também quando você encontra elas assim, numa cidade, elas estão praticamente mortas, né? Assim, ou fragmentadas. Aí você encontra esses pedaços mortos, aí tem todo um trabalho com esse material, daí você reconstitui, aí tem uma outra vida. Sim, é uma tentativa de dar uma sobrevida, né, a esses materiais. Isso tudo começou na época da faculdade porque tinha uma dificuldade de comprar os materiais que são próprios da pintura, que são materiais que são caros, né? Na verdade, para fazer qualquer coisa em arte assim dentro da faculdade, os caras nunca deram permanência para artista, por exemplo, né? Não tinha bolsa de permanência para você comprar os materiais. Então, quem não tinha dinheiro tinha que se virar com o que tinha à mão. E lá no departamento, lá na USP, é bonito prédio, assim, tem um jardim no meio e aqui tem as oficinas e aqui na parte de trás tem um depósito onde jogavam todas as coisas, todas as tralhas dos anos passados, as madeiras. Então, eu comecei a trabalhar com esse material na faculdade. E eu super curioso também, porque tinha muita coisa à mão, assim, que você encontrava pelo campus. E aí eu comecei a levar esses materiais para o ateliê e tinha um técnico lá que não gostava muito de mim, porque eu sujava o ateliê. Né? Uma coisa engraçada, porque é um ateliê de pintura, não podia sujar. Teve até uma vez que fizeram um trabalho com umas aranhas de plástico lá no departamento. Aí ele pegou uma dessas aranhas de plástico, amarrou assim um paninho na mão dela e colocou perto de uma sujeira que eu tinha feito, escreveu assim: a aranha está limpando a sua sujeira. Depois disso, eu decidi começar a pintar no jardim. E aí eu sei que me contaram que ele ficava lá de cima olhando eu pintar no jardim, me xingando lá de cima. Esse cara era muito engraçado. Mas enfim. Ele gostava de você. Com certeza. Amor e ódio, né? Tem essa coisa, essa relação. Porque é isso, o ateliê de pintura do CAP, ele é um ateliê de pintura, sabe? Pintura com P maiúsculo, pintura a óleo, pintura de figuração, ou uma experimentação bem associada aos materiais, né? Eu acho que ele se incomodava um pouco com o fato da minha pintura não ser uma coisa tão reconhecida, já reconhecível por ele ali, naquele contexto. E aí, como eu comecei a trabalhar lá embaixo, meus trabalhos ficavam no tempo. E muitos deles foram ou se perdendo, ou quebrando, ou molhando, ou mofando. E isso também acabou virando um pouco dado da pesquisa dentro da pintura. Então, entender que também o próprio tempo, né,
exerce as marcas do material, que eu não tenho esse controle total. Eu acho que tem muitos tipos de pintores, muitos tipos de artista, né? E eu acho que eu me interesso mais por uma prática que esteja associada a um menos fazer. Assim, o meu trabalho é de rápida resolução, eu não fico muito tempo pensando no que eu preciso fazer. A pintura começa na rua, na realidade, né? Nessa catança, e ela também começa nos encontros que eu tenho com as pessoas. Então, para mim, o dado da pintura principal está no diálogo que eu estabeleço com os materiais e com as pessoas que estão me dando esses materiais. Então, por exemplo, de novo, pensando nessa relação materiais nobres e materiais precários, né? Eu trabalhei por uma pessoa que vira e mexe me dava umas coisas muito legais. Então, me deu um pigmento de ouro que eu acho incrível, eu tenho até hoje. Uso bastante até. Me deu um pedaço de linho também. Então, nessas coisas que talvez eu não acessasse se eu não tivesse em contato com ela, isso vira um dado pictórico para mim. Então, o meu encontro com essa pessoa vira um dado pictórico. Então, as pinturas são carregadas com essas características, eu acho, com essas intenções de pensar um pouco a paisagem, que é uma coisa que me interessa, de pensar um pouco a questão da precariedade, né, se relacionando com a morte. Então, do que dá para fazer brotar dessas pinturas? O que dá para fazer brotar desses materiais? O que vai cativar as pessoas? Né? O que vai mobilizar as pessoas quando elas virem essas paisagens? Porque, querendo ou não, pintura tem disso também. Qualquer arte tem disso, né? Mas tem que produzir algum efeito que não seja... Eu não estou falando que a gente consegue fazer isso sempre e nem que isso seja previsível. Acho que a intenção acaba na hora que o trabalho vai pro espaço, entendeu? A intenção morre. Tem alguma coisa que resiste a essa imagem, a minha intenção, né? Quando ele vai aparecer sozinho. Mas até eu produzir essa imagem, eu tenho que pensar coisas sobre ela, tenho que pensar o que eu quero dizer. E eu acho que nesse ciclo aí de 3 anos que eu estou carregando esses trabalhos nas costas, eles vêm se modificando e agora chegam num ponto final que é um pouco a volta para o poema também, né? Então essa exposição tem a ver com o poema e ao mesmo tempo numa mudança de uma vontade tridimensional que já tinha no trabalho antes, mas que agora está indo para o espaço de fato, assim, né? Então, apesar de continuar sendo pintura, essa que tem essa característica de ser, né, ela tem uma distância grande da parede. Eu estou produzindo outras coisas no ateliê que também tem a ver com essa dimensão, essa escala que vai para o chão, assim, né? Um pouco parecida com aquela ali atrás, que entra no espaço, que é como um pouco se fosse um cenário, né? Que você olha de frente, mas que tem as distâncias. Então, eu acho que tem essa mudança que está sendo interessante ter esse encerramento aqui com essas mais de parede. Dá vontade de perguntar sobre o desenho. Você fala de pintura e porque o desenho aí tem uma outra... Aí você prepara algo e aí sai. Como que é essa... Vou falar um pouco. Tá bom. Vou falar. Não, agora porque você perguntou, eu não tinha perguntado. Vou falar. Eu me formei gravador na faculdade. Na verdade, eu não me formei em pintura. Porque tinha 2 matérias a menos nessa chave aí, dessa graduação. E eu tinha que trabalhar junto, então eu pensei, bom, eu vou ter que fazer a graduação mais rápida, mas vou fazer as matérias de pintura que me interessam. Então, a gravura sempre foi uma coisa que me interessou. Gravura e desenho, né? Tá tudo ali. Você quase mais de gravura e escultura, né? Então, essas pinturas de encáustica, essas são as mais... Eu comecei a pensar isso faz pouco tempo, né? Essas menorzinhas. Agora já entrou o dado da pólvora, a pólvora de macumba, que eu explodo em cima da pintura. Então, com a cera e a quentura da pólvora, ela faz vários desenhos, assim, uns buraquinhos, fica super bonito. Essas não tem a pólvora ainda. Mas essas pinturas, elas partem um pouco de um projeto que eu fiz para a exposição lá na Vermelho da Caçamba, que se chama o Grimório de Judas, o trabalho. São várias placas de madeirite com cera em cima, desenhadas à ponta seca.
Então, o desenho entra um pouco como uma coisa material também, né? Eu tenho fases de desenhar mais, desenhar menos. Eu não sou uma pessoa que anda com um caderno, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto de fazer, mas acabei de comprar um caderno e esqueci na casa de uma pessoa, nunca mais vi o caderno. Então, parece que quando eu vou tentar também ter uma vida um pouco mais de desenho, entender um pouco o mundo mais pelo desenho, isso me impede. Aí a coisa continua sendo o olho nessa coisa que constrói, destrói, constrói, destrói. Mas o desenho ele é fundamental assim, né, na minha pesquisa, como também pensando gravura. Eu trouxe as telas de serigrafia, né? Eu acho que isso também tem um tanto de pintura, mas também tem um tanto de desenho. A ideia do desenho, por exemplo, como projeto, me interessa, mas não é sempre que eu uso. E é curioso, porque quando eu faço o projeto da pintura que eu estou imaginando, eu fico buscando esses materiais na rua. E nem sempre eu acho esses que eu quero. Às vezes eu tenho que comprar uma ripa ou outra, uma coisa. Um outro material, né? Mas quando eu não desenho, e os materiais já vão para o ateliê, as pinturas saem de lá, deles, um pouco mais libertas, eu acho. Assim, libertas não a pintura tá liberta, né? Mas com mais liberdade de montar esse grid aí, Mas, normalmente, as pinturas que são maiores, eu tenho um projeto em desenho. Ao mesmo tempo, como as pinturas são modulares, elas são feitas com essas partes, meio colagem, né? Essa coisa de você somar e depois você tirar do negócio, você ir olhando o que está acontecendo com a pintura conforme você vai constituindo ela, faz parte um pouco do olhar do desenho, eu acho. Né? Porque o desenho não é aquilo que você escreve, desenha ali com o lápis. O desenho tem um pouco o quê de pensamento, né? Você pensa desenho. Quando você está olhando as coisas, a gente desenha elas. Para a gente entender que elas têm profundidade, para a gente entender o que a gente quer dar mais destaque ou não, né? Então, eu acho que o desenho cumpre um pouco essa função, esse papel de pensamento. E aí sim, ele entra fortemente no meu trabalho e também como professor, né? É isso, o desenho para mim, tanto nas aulas que eu dou no ateliê quanto na escola, o desenho é um pouco a ponta de lança para sair para qualquer outro lugar. Né? Se a gente entende que você olhar para o mundo tem a ver com pensar, porque isso é muito louco, né? A gente tem a função visão, que é a função com qual a gente já nasce com, supostamente, né? E os outros sentidos são menos imediatos, né? Então, claro que o som a gente escuta, mas até a gente entender que a gente está escutando um som, a gente está vendo antes. Então, eu acho que a visão acaba ficando um campo desprivilegiado, no sentido de pouco se pensa a respeito. A gente pensa pouco a respeito do que a gente está fazendo enquanto a gente vê. Mas a gente está fazendo um monte de coisa enquanto a gente vê, né? A gente está produzindo um pensamento, está produzindo uma lógica, está produzindo um sentido, está escolhendo ver determinadas coisas e não ver outras, está escolhendo ver coisas de determinado jeito e determinadas coisas ver de outro jeito. Então tem um sentido político da visão que é um pouco incontornável. E eu acho que a gente fica um pouco alheio a ela, às vezes. Eu acho que é sempre bom pensar a visão com os outros, que escreveram sobre visão, que escreveram sobre o olhar, porque a gente sempre vai se dando conta de coisas que às vezes tá na nossa cara, literalmente, né? Tá na nossa vista, mas a gente não parou para refletir qual é a potência disso. Também eu acho que se a gente fica pensando muito sobre a visão, a gente acaba ficando meio maluco, assim. Então também acho que tem alguma lógica aí mística, alguma força maior que entendeu também, que fez com que esse sentido ficasse menos pensado, né? Justamente porque ele tem mais a ver com essa imediatidade assim do campo prático da vida, né? Tipo, então eu olho, eu enxergo. Alguns teóricos dizem que a gente vê, mas a gente vê pelo cérebro. Vê pelo cérebro, sim. Então, tem muitas coisas interessantes sobre o pensamento em visão, porque ele não é só próprio do campo da arte, né? Ele é do campo expandido, assim, de todas as ciências, na verdade, né? Não sei se a arte é uma ciência, acho que não, mas a visão ela pode ser estudada em vários lugares diferentes, dentro da espiritualidade, dentro da ciência, dentro das artes.
e em que limite também essas coisas se confundem um pouco, né? Porque a visão ela transita entre todos os campos. Eu faço parte de um grupo de pesquisa que se chama Estudos Vermelhos, lá da Federal do Paraná, que é coordenado pela Fabrícia Jordão e pela Fernanda Pujol. E a gente está estudando esse semestre os textos do Rancière. E apareceu uma ideia ali que me interessa muito, eu vou falar disso por causa dessa coisa da visão, sobre os regimes de visualidade, né? E sobre mesmo o campo da arte. Então ele vai falar sobre uma coisa que se chama regime estético, que estaria em oposição ao regime representativo ou representacional, falando que todos os campos que produzem imagem estão no mesmo nível, né? Então, não é porque eu estou trabalhando dentro do campo da arte que eu tenho algum tipo de elevação espiritual ou genialidade, né? Tipo, ele vai colocar todos os campos como campos de trabalho da imagem. Então, isso me interessa muito pensar, que faz com que também, que é uma briga antiga que eu tenho, acho que todos os artistas têm, com esse lugar da arte que é muito separado, né? Separado da própria, do social, do político. E quando, na verdade, ela se equivale ao ponto de produzir imagens, na verdade, né? O campo da economia produz imagens, o campo do amor produz imagens, o campo da arte também, né? São só imagens diferentes e com as quais a gente se relaciona de um jeito bem particular. Mas essa ideia do Rancière faz com que, nessa equivalência de campos, a gente saia um pouco do lugar do gênio, né, desse cara que vai ser lá, que vai representar e vai conseguir, vai dar conta de uma ideia que é o ponta de lança da sociedade, a vanguarda e blá blá blá, e vai colocar o artista como trabalhador, que eu acho que é uma coisa que tá bem fora assim ainda da noção mais ampliada de arte, né? A gente pensa como é precário o mundo do trabalho da arte, né? E a gente acaba esquecendo de falar disso, porque o que vai aparecer no final das contas é como se fosse só flores, né? Não são só flores. Estava pensando isso em análise justamente recentemente, que é difícil ser visto. É trabalhoso ser visto, né? Não é você vem aqui, bota as coisas que você fez e ponto final. Você tem que produzir um pensamento sobre isso, uma fala sobre isso, um compartilhamento sobre isso, né? A arte ela é um campo complexo como qualquer outro, né? Ela não é o campo só da representação e da alegria e das coisas fáceis, né? Ela também é um campo da dificuldade, das mobilizações, da política, do enfrentamento, né? Então, ela vem carregada com toda essa carga aí. Enfim, eu estou meio digressivo aqui, mas eu queria que isso fosse mais com um tom de conversa mesmo. Se vocês quiserem falar qualquer coisa, se vocês quiserem me interromper em qualquer momento, esqueci de falar isso no começo, podem interromper. Eu acho que a gente está aqui. É muito bom ter um espaço para poder falar do trabalho. Eu aprendi uma coisa em um determinado momento da vida que eu tento me afastar agora, que é ruim artista falar do próprio trabalho. Eu não acho que seja exatamente assim, mas um pouco da minha escola foi essa. Então, quando eu estou perto dos meus trabalhos, eu gosto de falar de outras coisas. Não, mas acho que é mais um gesto generoso, talvez aqui, né? E a minha pergunta vou falar que a gente está super feliz de você estar aqui com a gente, porque foi de espontânea vontade, assim, super generoso da tua parte vir para cá e compartilhar com a gente a tua prática, que na realidade abre um campo de diálogo entre a gente, outras possibilidades que temos. Mas realmente sim, a gente está super feliz assim, pela tua presença. Eu fico muito feliz. Pela exposição, o resultado. Assim, eu agradeço. muito bacana. Espero que seja a primeira de outros diálogos que a gente possa fazer. A minha tese eu discuto reuso. É exatamente esse período, um pouquinho do que eu falo das nossas ideias, foi um pouquinho antes, 1960, 50, exatamente quando a arte, a materialidade dela, que entra no espírito do tempo, nas artistas a pensar nesse material como mais o espírito dele, né? Ou seja, o que é o espírito do tempo. E tanto eu proponho para a EGA estudar a espiritualidade. Eu passei por uma banca de 7 professores para aceitar o trabalho. E aí todos assim, né? A Sandra do departamento de pesquisa, eu falei assim, escuta, mas você está contando Kardec no teu
trabalho, você vai discutir religião, você deve falar, não estamos falando de religião, isso na minha cara, né? Aí eu falei, desculpa, mas você conhece o Kardec? Você já viu o Kardec? Ele falou, não. Mas não é religião, é filosofia que ele faz, né? Ciência, filosofia, ou seja, apesar de ele pegar os textos que é a discussão básica dele, que é a introdução desse período, ele vai entrar na questão do espiritismo, que eu acho que a arte está começando agora, principalmente depois de F. Flint, que já deu esse salto nesse período, tanto que ela está sendo chamada a mãe do abstracionismo, né, e que é exatamente esse material que eu acho que a gente está tocando e que você faz de maneira brilhante, entendeu? Que é essa conexão que o material dá, esse momento, dessa discussão do que está sendo transformado. O que está sendo discutido nessa transformação? Eu acho que isso aqui é a potência do material da ilha. Ela abre esse campo da gente abrir a transformação. Sim, sim. Sabe, Lupe, eu acho que tem uma relação, se a gente for pensar a questão da espiritualidade dentro da arte, a arte e espiritualidade sempre foi uma coisa ligada, faz poucos anos que não é ligada, né? Assim, diretamente, e acho que continua sendo em algum lugar. Mas o fato da pintura começar na rua, por exemplo, para mim, tem a ver completamente com isso, assim. O que é o mercado de Exu, né? O que ele tem para oferecer e o que a gente tem para trocar nesse mercado, é da onde a pintura parte, na verdade. Então, eu acho que sem a dimensão desse mercado, não tem arte, não existe arte. E é no campo dele, no campo de força dele, que a gente vai fazer isso, né? Essas trocas, esses encontros. Então, eu sou muito agradecido sempre a ele, porque e as dinâmicas que ele permite, né, a gente passar, porque ele trabalha de muitos jeitos, mas a pintura tem uma relação direta com esse campo dele, que é o campo da troca, né, que é onde as transformações acontecem justamente. Então é legal você trazer essa ideia, né, da espiritualidade, do reuso, da transformação. Acho que para mim faz muito sentido mesmo. Querendo ou não, os trabalhos são todos atravessados um pouco por um imaginário da macumba, né? Que é esse encontro dos mais velhos, né? Macumba é o encontro dos velhos. Acho que tem um pouco a ver com esses encontros com essas coisas velhas que também falam entre si nas ruas, né? E que podem dialogar com esses outros materiais de outra ordem, né? Esse daqui, você idealiza ele antes, como você falou no desenho, ou ele é mais intuitivo? Então, esse daqui... Ele nasce no desenho antes ou não? Ou ele é puramente mais intuitivo? Esse aqui... Acho que eu vou responder assim. Existe o desenho projeto, que às vezes eu faço, não é sempre, é mais raro eu fazer o projeto. E existe o desenho que já está feito, que eu não preciso fazer. Não está na minha cabeça. Ele está feito. Que é quando eu encontro esses materiais na rua. A própria material já está desenhada. Ela já tem o desenho que eu preciso. Então, quando ela vai para o ateliê, eu só termino. É um pouco isso, assim. É um pouco esquisito pensar assim, mas tem um pouco a ver com... Tipo um ready-made, exatamente. Só que o ready-made ele tem a ver um pouco com o deslocamento, né? Do mundo industrial para o campo da arte, sei lá. Né? Do campo da mercadoria para uma mercadoria especial, tipo, né? Tem essa coisa. Aqui não tem exatamente isso. Tem a ver com... Não é o deslocamento que produz o trabalho, né? É a intenção que se coloca nele depois que ele foi para o ateliê. Ou melhor, é a escolha de resgatar os desenhos que ele mesmo já está apresentando para mim. Então, nesse caso aqui, é engraçado, porque essa pintura é feita de 3 pinturas, na verdade, que eu tinha. Eu tinha essa grade que eu encontrei, que eu nem sei do que era, mas estava meio perto do ateliê. Tem um problema, eu não dirijo. Então, todos os deslocamentos desses materiais que eu faço da rua é tudo a pé. O que é uma merda, porque tem muita coisa que eu gostaria de levar para o ateliê e não consigo.
E já peguei muitos carros também que me odiaram porque estava levando um pedaço de madeira. É, já tive que pagar mais, enfim. Mas é um pouco faz parte desse processo, desse tipo de pintura. E aí, eu já tinha algumas partes das outras pinturas no ateliê. E aí, quando eu coloquei esse engradado lá, eu comecei a montar ela no chão, assim, pondo no meio para ver. E aí fui gostando do que estava aparecendo. E falei, pô, eu acho que para a exposição de Ribeirão ia ser bom ter um trabalho maior. Porque eu ia trazer no final só os pequenos. Tinha mais 3 trabalhos que a gente estava pensando em trazer, mas aí no final, conversando um pouco com o Du, ele falou, não, vamos pensar em uma curadoria com os trabalhos os menores e aí um grande, que foi esse que veio para cá e que vem um pouco como um Frankenstein, assim, sabe? Ele não estava definido. É como eu falei, o processo no ateliê é muito rápido. Tem uns amigos, eu divido o ateliê com mais 6 pessoas, né? A gente está num ateliê lá que chama Lapinha. É super, super legal, a gente tem os nossos encontros mensais, agora a gente tentava fazer eles quinzenais, mas a gente não estava dando conta, então encontros mensais para pensar questões relacionadas ao mundo da arte, ao nosso próprio trabalho, as coisas que a gente quer fazer, então é um lugar de prática coletiva. Como vocês se encontraram? Foi na faculdade ou foi Então, um amigo meu que fez o Nesp conhecia o Beto desde moleque, assim, da escola. E aí eu tava morando perto da casa do ateliê, e ele me apresentou o Beto e falou, mano, vocês não querem dividir esse espaço? Tá, é um espaço, um galpão, assim, grande, uma sobreloja, que era uma academia de jiu-jitsu. Eu vou me perder, daqui a pouco eu volto, calma. Eu sou um pouco digressivo. E aí eu conheci o Beto, a gente começou esse espaço, e aí depois foram chegando esses amigos de faculdade. Então, eu estudei com 4 deles. Tem Beto e Thiago, que vieram de outros lugares. 6 e 7 comigo, é isso. Agora eu me perdi, onde é que eu tô? muita troca. Ah, sim, é isso, a gente faz essas experiências juntas. É uma coisa que a gente às vezes chama de ateliêzinho, que é ficar tomando cerveja e trabalhando junto. Então, um fica atrapalhando o desenho do outro, um sugere o que dá para fazer, aí pega tipo, é uma troca, é uma coisa de trocar mesmo. Então, essas dinâmicas me interessam ali dentro desse espaço. E nem me lembro que eu estava falando disso, mas Você falou da espontaneidade do... dessa coisa rápida, né? É isso, meus colegas lá às vezes ficam falando, mano, como assim? Tipo, você vem aqui um dia, você passa 2 semanas sem vir para o ateliê, de repente você vem aqui e você está com 5 trabalhos novos. Mas é porque é isso, a pintura já começou antes de eu estar lá. Ela já está sendo feita, entendeu? Na rua, nas andanças. É por isso que eu falo de pensamento. Eu acho que eu penso pintura o tempo inteiro. E eu gosto de pensar pintura o tempo inteiro porque eu acho que ela é um campo muito aberto para a gente discutir tudo aquilo que ela foi introjetada né? Ou que ela passou a ter que responder como sendo pintura da tradição da pintura, todas essas coisas que eu falei lá no começo. Mas é isso, respondendo, o desenho ele é um pouco também pensamento, ele já está um pouco nos trabalhos. Às vezes vem com uma mancha de mofo, às vezes vem com, sei lá, com uma tinta que foi derrubada. Quando você bota na parede, você começa a enxergar já um pouco o que tem nesse material. Ele responde, né? Eu comecei a minha tese com o Ciro Rodrigues, a professora achou engraçadíssimo. Pensamento parece uma coisa tua, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Acho que é isso. Sim. Por que você chama de pintura o seu trabalho, né? Pois é, uma coisa que eu estava falando um pouco lá no começo, mas eu posso retomar. Não, eu posso retomar. Eu acho que a pintura é um campo de disputa. Sempre foi. Além disso, ela é um campo que tem uma produção muito particular e que dá conta de um sentido muito
particular também da história. É o que eu estava falando no começo. As nossas primeiras manifestações de pintura, as primeiras manifestações artísticas que existem juntam pintura, encenação, música, mas dentro do campo da estética, da arte visual mesmo, é a pintura, na parede, encantada. É? Engraçado. Eu penso em pintura porque o jeito como eles se relacionam com aquilo tem a ver com pintura, eu acho, para mim. Que é preparar a tinta, amassar os ossos, misturar com a água, faz o pigmento, mistura com o sangue. Tem toda uma dimensão da prática que tem a ver com a pintura, com a parte pictórica. Então eles vão lá e pintam essas coisas na parede, encantando os fazeres sociais deles, né? Então eles vão lá caçar, sabendo que eles encantaram esse bicho antes de caçar o bicho, né? Então a pintura ela não era uma coisa que tinha a ver com a representação do fato. Ela tinha a ver com o encantamento da caça, né? E da vida. Então, a mulher está grávida, tem que ter o filho. Vamos pintar esse filho nascendo, porque é assim que ele vai ser encantado para vir para o mundo. Então, ela já nasce nessa dimensão de separação do eu, primeiro. Ela só vai nascer quando o eu se separa de si para começar a se representar e representar a sua vida. E ela já nasce intrincada nessa dimensão simbólica da vida que tem a ver com essa magia, vamos falar assim. Ela já nasce política, né? A pintura. E ela esse campo vai se transformando, passa por 1 milhão de coisas, mas sempre é um campo dedicado às mais altas, reservado às mais altas categorias, né? A pintura só vai descer do seu pedestal de fato depois da década de 60, se a gente for pensar. Ou lá pela década de 40, vai. Até então, ela era expressão de uma coisa muito sofisticada, que tinha um rigor, né, que tinha uma dimensão pública, que tinha uma tarefa social de representar e de forjar os mitos sociais, né? Então, aquela pintura do Tiradentes que eu adoro, do Pedro Américo. Nunca vi essa pintura ao vivo, mas dizem que ela causa ojeriza. O Tiradentes esquartejado, acho que chama assim. Acho que é uma pintura de 1870, se eu não me engano. A Inconfidência Mineira tinha sido bem antes, né? E a galera precisava de um herói nacional. A gente não tinha, né? Então, uma das funções dessa pintura, que foi incumbida do Pedro Américo pelo Estado brasileiro, era representar um herói nacional, fazer um herói nacional. Tiradentes não era ninguém até aquela pintura, na verdade. Assim como a primeira missa no Brasil não era uma primeira missa no Brasil até aquela pintura. Curiosamente, todas essas pinturas começam a aparecer no Brasil quando nasce o IBGE, que está tentando justamente formalizar, fundamentar uma sociedade brasileira que seja definida pela sua raça, pela sua educação. Então, a pintura, nesse caso, no Brasil, no Estado, tinha uma função social. Claro, eu vou chegar lá. Não, eu vou chegar lá. Eu estou falando sobre esse campo para te falar justamente sobre contra o que eu estou tentando pensar. Porque se a gente não entende do que a pintura está falando, se a gente acha que pintura é uma coisa que você vai no museu e olha na parede, aí fica difícil. A pintura ela mobiliza muitas coisas políticas, sociais, e tem uma característica poderosíssima. Tem muito poder, né? E é um poder, às vezes tem poder militar, né? Às vezes tem poder de guerra. Quando Picasso pintou a Guernica, ele pintou aquela pintura em, não sei se foi 8 dias, 9 dias, num ateliê que a tela não cabia. Da urgência dele ter que falar sobre uma guerra civil que uma fotografia não estava dando conta. Então, a pintura sempre está um pouco embrincada nessas coisas, tentando responder socialmente a isso que acontece à nossa volta. Mas sempre muito banhada com um discurso elitizado mesmo, né? Destacada da sociedade,
num lugar do museu, da galeria, etc. E eu acho que quando eu estou pensando precariedade dentro da pintura, a minha pintura nasce da precariedade, nasce do fato de que ela não vai durar. E isso não é um problema meu, isso é um problema para o colecionador, para o restaurador. O meu interesse é que esse material esteja sendo pintura. Que a madeira encharcada esteja sendo pintura. Né? E é o que eu falei, não vou ser o primeiro nem o último a fazer isso. Falam sobre isso há muito tempo. Só uma coisa de interromper, que eu achei um pensamento bem interessante que você falou da pintura aí. Eu descolado do meu eu. Quando você vai pintar, você tem que ser eu aqui, e que você está pintando, ele não é mais o teu eu. Isso é uma sacação, porque eu acho que muitas vezes a gente confunde uma certa coisa assim de um ego, que a gente fica com o eu primeiro, e a gente não consegue um distanciamento para poder fazer uma segunda coisa sem esse ego do eu primeiro, e aí eu acho que a gente perde muita energia e perde uma possibilidade de fazer algo que tem um desvio, assim, que tem uma faísca, assim, que cresce algo novo. Porque muitas vezes a gente fica apegado a esse ego individual dentro dessa produção, e aí, da cultura que seja, que a gente está falando, e aí a coisa fica truncada. Fica difícil, sim. Uma coisa primeira que é do ego, eu, a gente não consegue mais ver outras coisas. É curioso você falar isso. Porque você falou, eu acho muito interessante falar isso daqui, que seja do romantismo dentro da pintura, isso que você estava falando aqui, e esse descolamento que você falou do teu eu, que tem que ter um outro eu para poder produzir. Isso eu acho fundamental, porque quem fica nesse apego do primeiro aqui e quem fica apego desse romantismo perde muita energia. E não consegue dar conta do que quer dar, né? Às vezes. Exatamente. Porque eu vejo isso nos meus alunos, tem muito isso. Eles chegam lá na ateliê com muito medo de errar. Mas é aquilo também que eu estava falando um pouco. Parece que é só legal ser visto? Não é só legal ser visto. É trabalhoso. Para mim, chega a ser insuportável, às vezes. Você ter que peitar a sua visibilidade, né? Peitar o que você produz como visibilidade. Não é fácil fazer isso. Então, eu acho que quando a pessoa vai pintar e ela fala que está com medo de errar, isso tem a ver com ser difícil ser visto, com ser difícil aparecer. Agora, curiosamente, o campo da pintura é o campo que tem menos regra de todos, assim, né? Ele é um campo que você pode pôr, tirar, apagar, rasgar. Então, todas as técnicas estão disponíveis dentro do campo da pintura. E a galera quer ficar preso nesse lugar de que a pintura precisa responder a isso, aquilo. Então, eu acho que só para fechar, é isso. A minha pintura, ela tenta falar também sobre essas características históricas que o campo da pintura ficou restrito, né? E tentar falar isso com as pessoas, porque eu acho que tem pintura que mais afasta do que aproxima, né? Quando a gente vai pensar na parte pública da arte. E a minha tentativa é um pouco falar sobre coisas que são possíveis, na verdade, que são dialogáveis, que a pessoa consegue ter interesse de pensar como foi feita, né? E não de que aquilo seja inalcançável, de que aquilo seja impossível. Eu sou professor, né? Então acho que tem alguma coisa, tem a minha intenção, a minha vontade como artista, acho que também tem a ver com a minha vontade dentro da educação. Você faz alguns trabalhos assim, que você não consegue digerir, precisa assim, tipo de uma semana para poder ver aquilo que você fez? Olha... Porque muitas vezes eu faço assim, eu não gosto. Aí eu preciso assim, 2, 3 meses para olhar de novo, para dá para aceitar, sabe? Você sabe que, assim, às vezes... Só que precisa de um tempo. Com certeza. Eu acho que isso com qualquer coisa. Qualquer coisa. Se você escreve um texto, tipo... Essa coisa do imediato, ela é boa na hora de produzir para mim. Para ver é depois. E eu fico até triste, porque eu tive pinturas que eu fiz, sei lá, fiz 5 pinturas em 2 semanas no ateliê. Todas elas foram embora 2 semanas depois. Tem pintura que eu nem me lembro como é. E isso é um pouco triste, porque eu gosto de ficar rodeado delas ali. Porque, além de tudo, e aí isso é uma coisa minha, que não tem nada a ver com o trabalho, essas pinturas elas têm um quê de acompanhantes, assim, da minha vida, né? Elas falam comigo o tempo inteiro. E eu falo com elas, então ter elas perto é bom. Quando elas vão assim muito de sopetão,
e eu não tenho esse tempo com elas, é um pouco triste. Mas, às vezes eu estou no meio de um trabalho, é engraçado, né? Porque o processo ele vai indo assim, a coisa bota lá a coisa. Aí você vai lá e coloca uma outra coisa em cima, aí você fala, é aqui, entendeu? Aí você vai constituindo, de repente tem uma hora que você fala, putz, cansei, chega, vou para casa, descansar. Quando eu deito a cabeça no travesseiro, putz, era aquilo que eu devia ter feito, aí eu não consigo dormir, porque a pintura fica me assombrando. E é uma merda isso também, né? Porque você também tem que conseguir se desvencilhar um pouco daquilo que você está fazendo, senão aquilo fica por cima de você, né? Então é isso, o espaço do ateliê é o espaço do ateliê. Ossos do ofício. É isso, é um pensamento. Mas é justamente por isso que eu falo que não é só flores, entendeu? Tem um discurso corrente que fala, o artista é o vagabundo, o artista é o trabalhador, é isso, é cansativo. Uma coisa que eu achei legal foi falar da paisagem. Você participou de um grupo chamado Certo Landscapes. Nós vamos ter o terceiro encontro agora esse ano. Ah, que legal. E é bem legal. Manda pra mim. Artistas performáticos, outras foi bem legal. E discute essa questão da paisagem, a paisagem como representada, né? Ou seja, o que é esse fruto desse lugar inseguro, desse lugar incerto. Paisagem é um grande tema, né? Assim... E se a gente for pensar na nossa pré-história, a gente tem o sambaquis, que é paisagem, né? Representação nossa. Né? O que torna só aquelas as ilhotas que surgem desses encontros, né? E estão ali. Sim. E de uma força impressionante. Eu estive em Florianópolis. É bem impressionante mesmo. Desenho, na hora que eu pisei, fiquei inteirinho. Que lugar é esse? É um acúmulo de memória, né? Que é um espaço... Uma força assim, impressionante. A própria situação dela, acontecer aquilo, o tempo todo que foi para chegar naquilo, e aquilo tem árvores ali de... Atualmente são pequenos bosques, entendeu? Então é de uma força que é incrível. E é um povo super pacífico, é um povo que se juntava com o ritual de comer, que eles faziam esse ritual, eles eram vegetarianos, mas se juntavam para comer as ostras para um ritual. Só para o ritual? Para o ritual. Aí comiam e aquilo era um acúmulo tão grande que eles começaram e ali faziam os rituais, era um lugar de ritual. Então, eles se enterravam, eles se rituavam. É curioso, né? Como uma coisa que não tinha nada antes. E por uma prática, aquilo passa a ser ritualizado e ter uma potência de transformação da paisagem, transformação do sujeito. Sambaquis são de fato bem impressionantes, assim. Um ponto que eu acho legal da diferença da nossa pré-história e da pré-história deles, lá o tempo era ruim, porque o tempo na Europa, os invernos são rigorosos, então eles tinham que ir para se esconder nas cavernas, né? E a gente não. A nossa esse tropical deixa a gente sempre com essa coisa de estar em lugares abertos. Então, eles viviam muito à beira-mar, era um pouco pacífico, e foram anos e anos de dominação deles no nosso litoral. Depois aí começaram a surgir os outros, que começaram a ver as invasões, começou a ver as mudanças, né? Sabe uma coisa da paisagem que eu estava pensando quando você falava? A paisagem, ela está lá na nossa frente, né? O tempo inteiro. E ela tem ela está cheia de características para a gente, né? Só que a gente que é observador é quem faz ela, na verdade, né? A nossa observação ela é uma observação ativa da paisagem. A gente escolhe o que a gente quer dos elementos que ela está apresentando. Então a paisagem ela nunca é passiva, né? A nossa observação é que é ativa em cima da paisagem. E ela devolve de maneira ativa também os elementos que ela quer que apareçam, né? Então, eu acho que as paisagens aqui têm um pouco a ver com saber quais são esses elementos que ela vai me devolver, essa paisagem. E aí eles acabam virando um pouco lugares comuns, meio de ritual mesmo, assim, né? Então, a lápide, por conta do cemitério, que é o lugar da excelência da troca, né? O cemitério é é o lugar da troca, da membrana entre mundos mais reconhecível, né? É onde de fato aquilo que estava vivo deixa de estar vivo para estar morto, e aquilo que está morto pode sobreviver na memória de quem está vivo, por exemplo. Então ali é a troca mais, e é de lá que alguns elementos vêm, por exemplo, as árvores, as lápides,
Mas também o lago, né? O lago que é um elemento sim, tem uma coisa da dimensão da natureza que é interessante, que apequena muito a gente, né? Então, quando a gente vê esses grandes fenômenos, eu acho que é o que me dá vontade de tentar trazer esses pontos específicos da natureza que fazem com que a gente se sinta uma coisa esquisita perto daquilo, né? Que aquilo é muito poderoso e a gente, na verdade, não tem poder nenhum, né? Se a gente for pensar. Então, tipo, os tornados, as erupções, esses eventos climáticos que são muito poderosos, né? Que fazem com que a gente se relacione de outro jeito com... A Paula tocou numa coisa do erro, né? Você presenciar esse Mondon, que são parceiros também na época. Ele vai falar dessa coisa do indivíduo em ação. E que nós, como artistas, nós somos meros instrumentos. Uhum. Na verdade, a gente tem o campo aberto, o lugar do sensível é que você abre ao sensível. E a partir do momento que você abre, já não é mais você sozinho. Né? Claro. Bom, a partir do momento que você coloca o trabalho no mundo, acabou. Você não tem mais potência nenhuma. Ele resiste. O trabalho resiste à nossa intenção. E é isso que eu acho mais foda. Que aí vai dar pra ir sem medo, sabe? É claro, você pode fazer uma coisa que seja com toda a intenção do mundo. Você pode fazer uma propaganda política, se você quiser, chamar de arte. Mas o que ela vai produzir depois, você não tem como saber. Você pode supor, mas você não tem como... E é delicioso isso. É libertador. Eu vi uma exposição sua na Vermelho, que é 1 ano, 2 atrás. Lá eu acho que, vendo hoje, parece que lá a pintura... Eu perguntei a coisa de pintura, por que você chama de pintura, porque eu podia chamar de qualquer coisa seu trabalho, você concorda? Eu concordo, mas tem um motivo, né? Reciclado, sim. Eu acredito, eu ia chamar de qualquer coisa. Mas nessa exposição lá na Vermelho, tinha mais pintura do que catação, vou chamar assim. Mas essa junção de coisas tinha um equilíbrio maior. Estou enganado ou não? Eu tô tentando pensar aqui. Extremamente pinturas, e de repente nos cantos tinha essa catação. Olha, Só para concluir, nessa exposição eu vejo muito mais catação essa aqui? do que Engraçado. pintura. Você percebe isso ou eu tô... É engraçado você falar isso, porque eu estava justamente falando no começo que esses 3 últimos anos eu fiz 3 exposições individuais. E eu acho que é pouco tempo para fazer exposição individual. Então, todos os trabalhos que estão nessas 3 exposições, eles são aparecimentos no meio dessa mesma pesquisa dentro da pintura. E aí você falar isso é curioso, porque eu estava me lembrando que na exposição da Vermelho, as 2 pinturas que estavam lá embaixo, as maiores, eram totalmente catação. Tinha até uma que tinha uma escada quebrada no meio. Mas não tinha um cara, uma tela de profundidade. Talvez, sabe o que pode ser? Talvez os espaços dentro, né? Acho que nessa exposição o que tem é vazamentos dentro dos trabalhos. Lá na Vermelho tinha menos isso. Tinha menos. É isso. De mais completude, sim. Mas Ah, não. Aqui, inclusive, tem 2 pinturas em cáustica, que eu até sofri para botar ela, no final botei. Que são essas pequenininhas, né? Elas não têm... São mais recentes, é. Daí, voltar nessa técnica profissional, você deve estar trabalhos menores, né? Você tem pensado nisso? Na questão da pintura, da encáustica? Sim, trabalhos de dimensões menores. Eu não gosto muito de coisa pequena, pra ser sincero. Eu acho que tanto que tem uma coisa no ateliê que vai acontecendo, que eu pego uma coisa pequena, aí eu boto ela na parede. Aí daqui a pouco eu boto outra coisa no canto, assim, do lado, sem querer, sem intenção. E aí eu falo, não, talvez tenha que expandir para cá, não é? E aí o bagulho vai crescendo para os lados e para cima e o trabalho vai ficando grande. Os trabalhos maiores que eu fiz são assim. Eles começam com um módulo e de repente vai para o próximo, e depois tem um terceiro, depois um quarto e a coisa vai ficando grande. A coisa do pequeno me interessa quando eu penso
em série. Tipo, então é uma coisa que eu quero experimentar várias vezes, no mesmo formato, para ver até onde vai, até onde eu consigo chegar, e é isso. Essas daí são encáusticas, mas agora eu já botei a pólvora, né? E depois tem um verniz, tipo, vamos ver para onde vai isso. Legal. Voltando no começo da fala, né, que é engraçado ver todas essas discussões, esses ciclos que você fez como resposta em uma conversação com esse texto base, né, que é o Terra Arrasada. E engraçado pensar como talvez os trabalhos também entrem individualmente como respostas a fragmentos do texto e também... Super. E isso você cria uma separação própria da pintura, porque de certa forma você poderia pensar esses trabalhos como estrofes também, né? Como outros tipos de linguagem fora da questão pictórica. Né? E às vezes, até não falando como uma pergunta, mas também falando como uma sensação, que podia te falar que eu também não bate, também parece um pouco como imagens, né? Imagens que você vai dialogando e você vai transformando pensamentos que viram imagens. Em vez de pinturas, você também poderia falar desses trabalhos como aparições também, né? Que aí vem essa questão religiosa muito forte, eu acho, né? Como esse trabalho, uma aparição que você vem de novo dessa aparição da rua, de uma aparição de um pensamento e de uma energia produtiva em um momento, né? Que acaba se resumindo e criando essa materialidade, que aí pode se dizer como pintura. Eu acho que a questão da aparição, acho que eu entendo a parte da espiritualidade que você fala da aparição, mas a aparição, na verdade, é o que está em jogo em todos os campos que produzem imagem, né? A grande disputa é quem vai aparecer e quem não vai aparecer. Às vezes um trabalho pode falar mais sobre uma coisa que está escancarada sem mostrar ela. São os regimes de aparência, são os regimes de visibilidade que a gente estava falando, né? Então, é claro, os trabalhos são imagens, mas são imagens quase alegóricas desse texto, sabe? Eu tenho uma dificuldade de pensar esse texto justamente pelo fato dele ter muitas imagens lindas e tem muita coisa de cor nos trabalhos, na poesia. Ele evoca, né? Tem um momento que ele fala: vem para debaixo dessa sombra vermelha da pedra. E aí são dados de cor que vão aparecendo, então os vapores lilazes. Tem toda uma ambientação, uma atmosfera que o poema cria que tem muito a ver com pintura, eu acho. Apesar de ser uma poesia que está dedicada à infertilidade, à impossibilidade de frutificar, né? A impossibilidade de nascer. Tem essas cores bonitas. E aí, a tentativa de se afastar da poesia para não tentar ilustrar essas imagens, que eu acho que aí é onde perde um pouco a força do que o poema pode fazer enquanto forma, né? E pensar mais nessas características dele formais mesmo, então, dessa junção do que é muito sofisticado com o que é muito coloquial, por exemplo, na linguagem, das referências, né? Ou as referências muito eruditas ou referências muito populares, do que tentar ficar respondendo às imagens de fato que ele cria. Agora, você falou uma coisa que me lembrei, Gabriel da Vermelho, que tem essa percepção que os trabalhos, eles são um pouco como se fossem carros alegóricos amassados. Então, como se você tivesse acabado de sair de um carnaval, tivesse pegado essas coisas, esses restos do carnaval mesmo, chapado, prensado, e aí isso vira a pintura. E essa ideia me interessa um pouco, porque é um pouco falar que existe uma possibilidade de transformar o resto mesmo, que já passou, que já serviu para alguma coisa, em imagem que vai servir para outra agora. Então não é mais um carro alegórico que vai desfilar na avenida, mas é um carro alegórico que vai ficar pendurado na parede, né? Então talvez tentar dar uma outra dimensão. É aquilo que a Paula estava falando. Tentar dar vida de novo para essa coisa que vai ser descartada. Que eu acho que tem tudo a ver com um poema, né? Que são essas imagens. Então, é isso. É uma tentativa um pouco de sair dessa coisa de ilustrar a imagem e tentar responder um pouco mais à dimensão formal do poema. Van Gogh escreve uma das cartas para Rapport. Ele fala, ele passa do lado do terreno, ele faz toda uma poesia em torno dos restos que estavam ali, dessa Van Gogh. Ou seja, toda essa fragmentação dele
Olha pra você ter o nível de visão. Ele faz isso na leitura que ele tem do bicho. Ele tem aquele monte de fragmentos de música com um pouco da imagem, com a paisagem. É louco porque é um contexto histórico em que isso se torna de interesse, né? É uma coisa que aparece nova dentro ali do contexto industrial e isso é motivo pictórico também, né? O que é bom que seja. Porque acho que a gente estava cansado, eles deviam estar cansados já também de tanto retrato, tanto rei, tanto Jesus. Alguém tem uma pergunta? Já falaram da sua rotina do jogo de Javan? Foi muito legal. Eu fui convidado pela produção do Gringo Cardia, que é quem fez o cenário do show do Djavan. Foi eu e mais 25 artistas. Cada um fez uma música diferente. E eu sou muito fã de Djavan desde que eu existo nesse plano aqui. Meus pais sempre ouviram muito e aí a produção me descolou uns ingressos, consegui levar meu pai, minha mãe e minha irmã. Foi muito legal, foi muito emocionante. A tese é um pouco de que ele é um pintor, ele é um músico de pinturas, ele é um músico pintor. É super. Você escolheu as obras ou eles escolheram? Eu mandei 10, aí eles escolheram. Recortes, é. Você não participou em nada disso? Só mandei, só fui ver ele cantando, que tá ótimo. Esses levam a vida. Então, acho que a gente pode meio que essa situação meio que ficar por aqui pode ser Vamos. super generoso e a gente ir para uma atividade que eu acho que as coisas vão surgir também. Vamos. Mais relax. Faz uma continuação fazendo coisas. Seguinte, gente, eu trouxe 2 telas de serigrafia que eu queimei lá em São Paulo. Uma é o nome da exposição e o outro é uma dessas formas aqui. Eu trouxe papel, o Vicente comprou coisas também. A gente tem tinta branca, preta e vermelha. E a gente montou uma basezinha ali fora, uma estação ali nas pedras. E agora, tipo, a ideia é um pouco que a gente vá para lá, ficar imprimindo coisa, juntos. Certo? Tomando uma cerveja, imprimindo coisa e trocando uma ideia. Fechou? É isso. Obrigado, gente.